Alô, boa noite. Aqui é o professor Marcelo, professor Marcelo de Geografia. Essa videoaula vai para os meus alunos, do sétimo ano. Tá? Então, nós vamos começar a estudar, tá? Estudar as atividades que vocês receberam, né? Que vocês vão receber ainda. Tá? E primeiro a gente vai explicar, tá? Essas atividades para poder responder as questões, tá, gente? Bem, primeira coisa que eu vou fazer, gente, é analisar as questões que eu passei para vocês. Eu vou dar uma orientação como vocês vão responder, né, essa primeira atividade não presencial, tudo bem? Então, está aqui o material que foi entregue, que vai ser entregue para vocês. Eu não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo, gente, mas eu estou gravando ele no sábado, dia 13, e eu acho que vocês ainda não receberam, né? Mas quando vocês receberem, né, vejam esse vídeo, pode ver mais de uma vez, para que vocês tenham condições de responder essas questões. Tudo bem? Então, está aqui é o mesmo material que eu passei, né, que eu elaborei e passei para as coordenações. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão, né? A primeira questão aqui, da atividade de vocês, é uma questão de verdadeiro ou falso, ou seja, né, eu tenho várias afirmações, né, vai até a letra J aqui no caso, tá? Então, eu tenho várias afirmações e no final aqui eu tenho dois colchetes, eu tenho um espaço aqui para você colocar V se for verdadeiro e F se for falso. Então, eu tenho que ler a afirmação até o final e se eu achar que é verdadeiro, eu coloco lá o V. Se eu achar que é falso, eu coloco o F, né? Tudo bem? Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de questão, justamente por quê? Porque é um tipo de questão que uma palavrinha pode fazer com que você erre a questão. Às vezes você acha que a questão é verdadeira quando ela é falsa. E às vezes você acha que ela é falsa quando na verdade ela é verdadeira. Então, tem que tomar cuidado, tem que ler a afirmação com cuidado, com atenção, para saber se você não está perdendo algum detalhe. Uma palavrinha você pode perder a questão. Então, não me esqueça também de colocar aqui, em todas as afirmações, no final dela, onde tem esse espaço entre os colchetes, você coloca o V, o F. Façam todas as questões aí. Tá? A segunda questão, né? Eu tenho aqui um mapa do Brasil, tá? E eu tenho aqui umas setas apontando nos sentidos norte, sul, leste, oeste. Então, eu tenho aqui este mapa, né? Esta questão está pedindo o quê? Né? Os pontos extremos. Quais são os pontos extremos? Ou seja, aqueles pontos que marcam o limite do território brasileiro, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Ok? Então, você vai colocar o nome, né? O nome e o estado onde fica esse ponto extremo aqui. Tá? A terceira questão, né? Aqui eu tenho, né? Ele está perguntando aqui quais são o nome das 5 massas de ar representadas no mapa do Brasil. A gente sabe que o Brasil ele é atingido por 5 massas de ar, justamente por causa do tamanho do território brasileiro. O território brasileiro é muito grande, tá? E justamente por esse motivo é que ele vai ser atingido por massas de ar. Mas, afinal de contas, eu posso perguntar, né? Você pode perguntar, professor, o que é uma massa de ar? Né? Bem, uma massa de ar, gente, eu vou dar um conceito aqui, embora isso não esteja pedindo na atividade de vocês, tá? Mas uma massa de ar é um conjunto de gases, né, que nasce em um determinado ponto da superfície terrestre, né, e se desloca, né, pela atmosfera. E esse conjunto de gases, ele vai transportar as características de temperatura, de pressão e de umidade, né,
do local onde essa massa teve origem. Então, a massa de ar que nasceu sobre os polos, ela vai ser fria, geralmente seca e bem pesada. Já uma massa de ar que nasceu em cima das regiões equatoriais, no meio do planeta, geralmente ela vai ser quente, né? Geralmente úmida e um pouco mais leve, ou seja, ela vai transportar essas características para as regiões, né? Para por onde ela vai passar. Então, eu tenho basicamente dois tipos de massa de ar: as massas equatoriais e as massas polares. Tá? Então, o Brasil, como ele é muito grande, gente, ele vai ser atingido por 5 massas de ar. Tá? Então, eu tenho uma massa de ar, duas massas de ar que nascem, né, próximo ao Equador, no meio do planeta, duas massas de ar que nascem no meio, entre os polos e o Equador, né, as regiões temperadas, e eu tenho uma massa de ar que nasce lá na América do Sul, lá na Antártida, né? Ou seja, é uma massa de ar polar. Então, eu tenho 4 massas quentes, algumas mais quentes que outras, né? Mas eu tenho uma massa de ar fria também que atinge o território brasileiro. Tá? Qual é a questão aqui? Você vai colocar o nome de cada uma dessas massas de ar aqui do lado desses quadrados. Tá? Ou o nome ou a sigla dessas massas de ar. Justamente, gente, porque o Brasil é atingido por várias massas de ar diferentes, algumas quentes e outras frias, né? É que o Brasil ele vai ter, né, diferentes tipos climáticos. Nós sabemos que o nosso clima aqui da região amazônica, por exemplo, é completamente diferente do clima ali do Sudeste, do Sul, né? São Paulo tem um clima muito diferente do clima brasileiro, assim como o nosso clima é diferente do clima do sertão nordestino, né? Por exemplo, aqui em Belém, dificilmente a gente vai ver neve, né? É mais fácil a gente ver neve no Brasil se for lá para o sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso significa que, claro, né, cada clima brasileiro, né, vai ser diferente uns dos outros. Alguns vão ser frios, outros muito quentes. Outros climas vão ser bastante úmidos, ou seja, chove muito. Outros climas vão ser muito secos, por exemplo, o clima do sertão nordestino, onde tem a seca. Tá? É um tipo de clima onde não chove, basicamente. Tá? Ou chove muito pouco. Tá? Mas, como o Brasil é muito extenso, né, nós sabemos que ele vai ter vários climas diferentes. Então, aqui eu tenho que colocar o nome dos tipos climáticos aqui nessa questão. Aqui tem a questão. A quarta questão, né, é o resultado dos tipos de clima. Por quê? Porque quando a quarta questão está pedindo, né, coloque no mapa abaixo o nome de cada bioma brasileiro. Bioma, gente, é vegetação, os tipos de vegetação que nós temos. Bem? Então, aqui nós temos 1, 2, né, 3, 4, 5 e 6. Então, você vai ter que colocar aqui do lado o nome desses tipos de vegetação, né, os biomas brasileiros. Tá? Então, coloca aqui, né, neste mapa aqui, o mapa da questão 4. No mapa da questão 5 é o nome dos tipos climáticos, porque cada clima vai gerar um tipo de vegetação diferente. E aí, a sexta questão, localize o estado do Pará e diga quais os climas que o Pará possui. Aí eu vou comparar este mapa político do Brasil, que tem os estados, né, com este mapa aqui, dos climas. Né? Então, eu localizo aqui onde está o estado do Pará aqui, né? Comparando os dois mapas, para eu saber quais são os tipos de clima que tem. Né? A sétima questão, na região norte do Brasil vai predominar que tipo de clima? Ou seja, qual é o clima que mais aparece? Na região norte, eu tenho que saber aqui, né? Qual é a região norte aqui? Aí eu tenho que saber quais são os estados, aí eu vou ter que fazer uma pesquisazinha, né? Para saber quais são os estados que fazem parte da região norte. A oitava questão. No mapa da questão 4, qual é o maior bioma brasileiro? Eu tenho que olhar lá para o mapa da questão 4. Aqui está fácil, né? Saber qual é o... Primeiro eu tenho que saber qual é esse bioma aqui número 1. Né? Qual é o nome que eu dou para ele? Aí eu respondo a oitava questão. A nona questão.
Na região norte do Brasil vai aparecer qual tipo de bioma? Ou seja, na região norte, eu tenho que saber qual é a região norte, né? Aqui, tá? Então, essa seria essa região aqui. Tá? Qual é o tipo de bioma? Então, se eu responder a questão 8, eu respondo a questão 9. E a 10ª questão, eu vou ter que olhar, comparar os dois mapas da questão 5, ou seja, o mapa dos climas brasileiros e o mapa político territorial, ou seja, que tem os estados brasileiros. Por quê? Porque aqui ele está pedindo, por exemplo, a Bahia. Aí eu olho para a Bahia, o estado da Bahia. Comparo o estado da Bahia com o mapa dos climas. Quais são os climas que a Bahia tem? Tá? Então, eu tenho que olhar aqui, né, os climas que tem na Bahia. A mesma coisa fazer com São Paulo, Mato Grosso e Rondônia. Esses 4 estados, eu tenho que comparar o mapa político do Brasil, tá? Aliás, o mapa político do Brasil com o mapa de climas, tá? Para mim poder responder essas questões. Tá? Vamos passar aqui para uma outra atividade. Tá? Agora a gente vai lá para uma apresentação, né, do território brasileiro. Tá? Vamos pegar aqui a apresentação. Estou compartilhando agora, né, o PowerPoint com vocês. Então, olha lá. Então, primeiro, né, características gerais do território brasileiro. Posição. Isso aqui é tudo que está na atividade de vocês. Posição, extensão territorial, tipos climáticos, biomas e fronteiras, tá? Então, eu vou procurar entender isso aqui, estudar isso aqui, para que a gente possa resolver aquelas questões, tá? Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui. Pontos extremos. Vejam lá que nós temos, tá? Nós temos aqui esse mesmo mapa que está na atividade de vocês. Então, aqui ao norte, tá? Vejam bem que ele vai falar aqui de extensão latitudinal. Quando eu falo latitudinal, gente, eu quero dizer extensão de norte a sul, as latitudes. Então, cada latitude, seja ao norte ou ao sul, ela vai ter um ponto extremo, tá? Vai ter um ponto extremo, tudo bem? Então, vamos ver aqui, o que ele diz aqui, né? Ao norte do Brasil, né? Olha aqui, ao norte, né? Nós temos o Monte Caburaí, né? A nascente do rio Island. Onde é que fica esse ponto extremo? No estado de Roraima. Olha aqui, Roraima. Tá? Então, o ponto extremo ao norte fica este ponto extremo aqui. Tá? Monte Caburaí, na nascente do rio Island. Está lá em Roraima. Tá? Ao sul, aqui, ó, qual é este ponto extremo? Tá? Ao sul, eu vou ter o Arroio Chuí, que fica onde? No Rio Grande do Sul. Então, aqui tem o Arroio Chuí e aqui tem, né, o Monte Caburaí, onde tem uma nascente de um rio, que é o Rio Ailã. Então, ponto extremo ao norte, ponto extremo ao sul. Tá? Aí eu venho para cá, né, para a extensão longitudinal, ou seja, a minha longitude. Aqui eu falei da latitude, no sentido norte-sul. Agora eu vou falar da extensão longitudinal, no sentido no leste-oeste. Tá? Quais são os pontos extremos do Brasil? Tá? A oeste, né, no Acre. Tá? No Acre, aqui, né? Bem aqui, estado do Acre, aqui, né? Tá? Eu vou ter a Serra de Contamana, é um nome meio esquisito, mas é assim mesmo, tá, gente? Serra da Contamana, na nascente do rio Moá. Você tem que colocar isso tudo. Tá? Vejam bem que essa nascente a oeste é essa aqui, ó.
Serra de Contamana, nascente do rio Moá. Tá? E aqui, finalmente, na Paraíba, tá? Eu vou ter a Ponta de Seixas, do Seixas, né? Lá em João Pessoa, capital da Paraíba. Tá? Então, eu já tenho aqui os 4 pontos extremos do território brasileiro, o que delimita, tá, o território brasileiro em si. Ok? Vamos passar aqui para a questão das massas de ar. Tá? Então, como a gente já viu, este aqui é o mesmo mapa, né, que nós temos lá. Nós já vimos que aqui eu tenho 5 grandes massas de ar. Então, eu tenho 2 massas de ar no Equador, próximo ao Equador, nascem no Equador. Eu tenho 2 que nascem perto do trópico, né? Aqui, no caso, a gente sabe que o trópico que atravessa aqui é o trópico de Capricórnio, tá? Marinho imaginário. E eu tenho uma massa de ar que vem lá da Antártida. Ou seja, ela nasce lá no Polo Sul e ela atravessa a América do Sul, ou seja, passa pelo Chile, passa pela Argentina, passa pelo Uruguai e chega até o território brasileiro. Como ela nasce no Polo Sul, lá na Antártica, ela é muito fria. E ela vem esfriando. Por isso que o sul do Brasil, gente, né, ele é frio, porque ele é atingido, é o primeiro pedaço do território brasileiro que é atingido, né, pela massa de ar polar. Então, eu tenho aqui, quais são essas massas de ar? A número 1, né, eu vou chamar de equatorial atlântica, porque ela nasce no Oceano Atlântico. Então, seria essa massa de ar aqui. Tá? É a número 1. Massa Equatorial Atlântica. Qual é a sigla? MEA. Bem? Então, a número 2, esta aqui, né? Esta aqui eu vou chamar de Massa Equatorial Continental. Qual é a sigla? MEC. Por quê? Porque ela nasce no Equador, próximo ao Equador, só que ela nasce sobre a América do Sul. Tá? Então, essas 2 massas, elas vão ser quentes, né? Está no meio do planeta, né? Vão ser bem quentes. Né? Então, essa aqui, claro, ela vai ser mais úmida, porque ela nasce sobre o oceano. Essa aqui vai ser um pouco mais seca, mas ambas vão ter, né, vão causar muita chuva na região norte. Ok? E aí eu tenho 2 massas que nascem sobre a região do Trópico de Capricórnio. Tá? Então, vão se direcionar também para o Brasil, que é a número 3, que é esta aqui, e a número 4, que é esta aqui. Então, a número 3, né, eu vou chamar, né, de massa tropical atlântica. Essa aqui é a massa tropical atlântica, MTA, é a número 3. Tá? Essa aqui é a MTA. Tudo bem? E a número 4 é a tropical continental, massa tropical continental, MTC, que é a número 4, essa aqui. Tudo bem? Então, eu tenho 2 massas de ar, essa nasce sobre o Atlântico, o Oceano Atlântico, e essa nasce sobre a América do Sul, ali, sobre a Bolívia, né, sobre o Uruguai, o Paraguai, tá? Peru, ela nasce e vem para o Brasil. Essa massa de aqui causa muita chuva, porque ela nasce sobre o oceano. Tá? Essa aqui nem tanto, ela é um pouco mais seca. Tá? E, finalmente, eu tenho a massa de ar número 5, que é a massa polar atlântica. Massa polar atlântica. Então, MPA, né? Essa é a única massa de ar fria. Né? É ela que vai causar, por exemplo, a queda de neve, principalmente nos países do sul da América do Sul, que é o Chile, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, e, claro, no sul do Brasil. Em algumas regiões do sul do Brasil vai cair neve aqui. Né? Bem? Então, vamos seguir aqui. Tá? Vejam bem que aqui é o nosso mapa climático, né? Os tipos de clima que nós temos aqui.
Vejam bem, gente, se você fez a pesquisa na internet, às vezes você pode ter encontrado um mapa diferente desse, porque às vezes eles mostram que há um outro clima aqui que eles chamam de tropical de altitude, né? Mas eu não coloquei esse clima aqui porque ele é basicamente um clima tropical, só que ele é um pouco mais frio porque ele fica nas regiões bem altas do Brasil. Sabemos que principalmente aqui no Sudeste, no Sul e até no Nordeste, nós temos regiões que são um pouco mais frias, né? Tudo bem? Então, vamos lá entender quais são os tipos climáticos que nós temos aqui. Primeiro, o clima equatorial, que é este aqui, ó. O clima equatorial, que é o clima da maior parte da região amazônica, da maior parte da região norte, né, aqui do Brasil. Então, esse aqui é o clima equatorial. Tá? Um clima que você sabe que é um clima bem quente, é o nosso clima. Tá? É um clima bem quente, muito chuvoso. Né? Então, chove muito, muito úmido. Aqui a gente sabe que como é um clima equatorial, é um clima tropical, a gente chama de equatorial. A gente sabe que ele é um clima, né, que é muito quente, né, e que dificilmente vai fazer frio, faz frio. Justamente pela posição do planeta aqui. Nós estamos praticamente no meio do planeta. Tá? O número 2 é o clima tropical de fato. É aquele tipo de clima que a gente chama de clima tropical verdadeiro. Né? Ou seja, é um clima que vai ter, né, de certa forma, uma grande temperatura, praticamente quase todo ano, né? Grande temperatura e grande precipitação pluviométrica, ou seja, chove muito. Né? Muito da chuva dessas regiões, dessas outras regiões brasileiras, vem da Amazônia. Tá? Mas é característica deste clima aqui. Número 3, este aqui é o clima, é o famoso clima do sertão nordestino, ou seja, aquela região do Nordeste que a gente chama de semiárido, onde quase não chove. É um clima tropical? É, tá? É um clima tropical, mas é uma região onde chove muito pouco, né? Que é um problema, né? Por quê? Porque geralmente nessa região aqui é onde acontece o fenômeno da seca. As pessoas passam muita sede justamente porque chove muito pouco. Quase não chove, e quando chove, chove só num período e depois para. Às vezes passa anos e anos sem chover. Isso é um fenômeno natural, tá? Causado justamente por esse tipo de clima que nós temos aqui. O clima semiárido, ele vai ter essa característica, embora seja um clima tropical, por quê? Porque aqui nós temos uma cadeia de montanhas que impede que a umidade que vem do oceano chegue até no interior do Nordeste. Aí, por isso, nós temos o clima semiárido. É um clima tropical, mas é semiárido porque chove muito pouco. Tá? Continuando. Aí nós temos o clima número 4, que é este aqui, né? Do litoral, que eu vou chamar de clima tropical atlântico. Ele é um clima tropical? É, mas ele é diferente desse aqui por quê? Ele vai chover mais porque ele está próximo ao Oceano Atlântico. Vamos lembrar que aqui eu tenho o Oceano Atlântico. Né? É o litoral brasileiro, que vai aqui do Rio Grande do Sul até o Amapá. Então, aqui tudo é litoral brasileiro, voltado para o Atlântico. Esse clima aqui vai ser mais chuvoso, por quê? Porque, que é o clima tropical atlântico, está de frente para o oceano. Sofre muita influência do nosso Oceano Atlântico aqui. E, finalmente, eu tenho um tipo de clima que não é um clima tropical, de fato. Ele é chamado de subtropical, mas, na verdade, ele é um clima temperado, né? Que é o clima subtropical, que a gente chama aqui, principalmente aqui nos estados do sul do Brasil. Pega um pedaço de São Paulo, um pedaço de Mato Grosso do Sul aqui. É essa única região brasileira onde provavelmente pode nevar, geralmente cai muita geada, aqui, justamente pelo tipo de clima que nós temos aqui. Tudo bem? Então, vejam bem. Aqui, né, no sul do Brasil, em algumas regiões bem altas que nós temos aqui, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Eu tenho algumas regiões de serra, de montanhas, e essas cidades que ficam nessas serras, geralmente, entre os meses de maio, né, até agosto, mais ou menos, essas regiões chegam a temperaturas negativas, ou seja, abaixo de zero, justamente por causa do tipo de clima que eles têm aqui, ou seja, climas, né, muito frios. Não são climas polares, mas são climas muito frios, causados por quê? Justamente pela atuação das massas de ar. Vejam bem, vamos lembrar aqui, né, que o sul do Brasil é atingido pela massa polar atlântica, aquela massa que vem lá, né, que vem lá da Antártica. Então, nós temos aqui os 5 tipos climáticos. Clima equatorial, clima tropical, clima semiárido, clima tropical, né, tropical atlântico, e o clima subtropical, que é um clima temperado. Qual é a diferença, gente, desse clima aqui para os outros climas? É porque, geralmente, nas regiões temperadas, né, de climas subtropicais ou climas temperados, né, essas regiões você consegue perceber nitidamente as 4 estações do ano, ou seja, primavera, verão, outono e inverno. Quando é frio mesmo. Quando é quente mesmo. Tudo bem? Então, aqui, nós percebemos, né, os cinco tipos climáticos que nós temos justamente por causa da atuação das massas de ar. Tá? Vejam bem que isso só acontece no Brasil por causa do tamanho do território. Ele é muito grande, muito extenso, por isso que ele vai ter vários climas diferentes. Tá? Finalmente, né, a gente vai olhar aqui o mapa dos biomas. É o mesmo mapa que vocês estão trabalhando lá na atividade de vocês. Né? Então, aqui eu tenho 6 biomas, ou seja, quando a gente fala em bioma, a gente tem que lembrar que são os tipos de vegetação que nós temos. Esse mapa está relacionado com o mapa de climas, porque o que proporciona o surgimento dos tipos diferentes de vegetação, né, são os tipos de clima. Okay? As vegetações brasileiras, os biomas brasileiros, surgem a partir do tipo de clima que tem na região. Então, aqui, número 1, eu sei que aqui eu tenho o clima equatorial, não é isso? Então, eu vou ter aqui o domínio amazônico, da floresta amazônica, a floresta equatorial amazônica, que é o domínio que predomina na nossa região. Tudo bem? Então, aqui nós temos, tá, a floresta amazônica. Tá? O número 2, aqui no mapa de vocês, tá, é a Mata Atlântica. Seria esse aqui, né? Tá? Então, aqui eu tenho a Mata Atlântica. Esse aqui é o número 2, é a Mata Atlântica. Tá? Bem? Aí eu tenho aqui o número 3. O número 3, qual é? É o Cerrado. O número 3 é o Cerrado brasileiro. Tá? Neste mapa aqui é o Cerrado. Então, aqui é o Cerrado. Ok? O número 4, tá? O número 4 é o Pantanal Mato Grossense. É esse aqui. Né? Então, aqui no número 4 é o Pantanal. Você pode encontrar um outro mapa que os números estejam diferentes, mas aqui nesse mapa é o Pantanal Mato Grossense. Tá? O número 5 é o mapa da Caatinga, né? Ou seja, aquela vegetação seca, típica do sertão nordestino. Aí a gente relaciona mais uma vez o mapa de bioma, de vegetação, com o mapa de clima. Você sabe que aqui nessa região você vai ter o clima semiárido, aquele clima que parece um deserto. E, finalmente, eu tenho o número 6, que são os pampas, né? São os campos frios, basicamente, do Rio Grande do Sul. Então, gente, nós temos aqui, né, os 6 biomas brasileiros, as 6 formas de vegetação que nós temos no território brasileiro. Vejam bem que, como ele é muito grande, ele vai ter também diferentes tipos de vegetação. Agora a gente vai olhar aqui mais uma coisinha, né? Tá? Lá, gente.
Olha lá. Eu abri aqui o Google Verso, né, que é um programa do Google que mostra, tá, o planeta Terra a partir do espaço. Tá? Então, se você não tem no seu celular, no seu computador, ele é um programa muito legal para quem quer trabalhar com mapa, né, olhar a Terra a partir da visão do espaço. Está aqui o mapa brasileiro, aqui o território brasileiro, o continente americano. Né? Então, aqui, esse programa do Google, esse aplicativo do Google, ele, na verdade, trabalha com imagens reais do planeta a partir do espaço. Então, ele pega essas imagens dos satélites, geralmente são satélites americanos, né? Tá? Aqui, eu tenho satélites do NOAA, né? O que é o NOAA? Né? Na verdade, o NOAA é a Agência Americana de Atmosfera e Oceanos, ela que cuida disso aqui, é uma agência do governo americano. Tá? Então, ela trabalha com vários satélites, além de outros aqui. Você vai ver aqui alguns nomes de satélites. Tá? Então, a NOAA, ela cuida, né? Como os Estados Unidos é um país muito poderoso, muito rico, né? Muito avançado tecnologicamente, ele consegue fazer esse mapeamento, né? Essa observação da Terra, de todo o planeta, assim como ele, com outros países, como China, como Rússia, né? Inglaterra. O Brasil ainda não chegou a esse ponto, tá? Mas aqui é uma imagem que a gente vê do planeta Terra do espaço. E aqui a gente percebe, gente, que o Brasil, né? Vejam bem que o Brasil ele está localizado na América do Sul. Então, se eu quero saber qual é o endereço do Brasil, eu tenho que entender que ele está na parte centro, né? A parte do meio da América do Sul, centro-oriental, ou seja, o território dele vai, né? Do meio para leste, centro-oriental da América do Sul. Tá? Então, vejam bem que só o território brasileiro é quase metade, né? De toda a América do Sul. Né? E olha lá, nós temos aqui, o Brasil está na América do Sul, que faz parte do continente americano, isso aqui tudo é América. Como é muito grande, né, o continente é muito grande, geralmente a gente divide ele para estudar melhor em três regiões, né? A América do Norte, que é essa parte aqui, a parte mais estreita, que é a América Central e o Caribe aqui, e eu tenho a parte ao sul, que é a América do Sul. O Brasil faz parte, né, do subcontinente sul-americano, essa região aqui. A primeira coisa que a gente percebe, gente, é que quando nós olhamos o território brasileiro, nós percebemos que ele tem uma extensão bem grande, é muito grande. Por exemplo, ele é bem maior de todos os outros países da América do Sul. Tá? E no continente americano, ele só vai ser menor que o Canadá aqui e o território dos Estados Unidos. Todos os outros países americanos, com exceção desses dois, são menores que o território brasileiro. Então, se eu for olhar aqui por ordem de tamanho dos países, só tem 4 grandes países que são maiores que o território brasileiro. Tem um território maior que o do Brasil. Por ordem, aí eu venho aqui para a Ásia, né? Olha lá. Eu tenho esse país aqui, que é imenso, tem um território 2 vezes maior que o Brasil. E esse território aqui, esse país aqui, gente, é a Rússia. A gente sabe que o território russo ele é imenso, né? Então, é muito grande, é um território muito grande. Maior país do mundo. Ele está tanto no continente europeu quanto no continente asiático. É um território muito grande. Então, por ordem, né? Primeiro país em tamanho é a Rússia, depois eu venho para cá, para a América do Norte. O segundo país maior é o Canadá aqui, não parece, é pela forma, mas ele é o segundo maior. O terceiro maior país do mundo, eu volto para aqui, para a Ásia, né, que é esse território aqui, que é a China. Isso aqui é a China. Depois eu volto para o território americano, América do Norte de novo. E aqui embaixo do Canadá eu tenho o território dos Estados Unidos da América. Ok? Se eu comparar
esse território aqui, que é o Brasil, com esse aqui, que são os Estados Unidos, na verdade, gente, o Brasil é maior, né, que o território americano. Mas como os Estados Unidos têm o Alasca aqui, o Alasca, gente, é um território, um estado dos Estados Unidos, né? Faz parte do território americano. Tá? Não é do Canadá, é do território americano. Tá? Além dele ter o Alasca, ele tem aqui no meio do Pacífico as Ilhas do Havaí, que são essas aqui. Então, por isso ele é maior em extensão do que o Brasil, porque ele tem esses territórios afastados. Né? Então, nós já vimos aqui, gente, que o Brasil ele é muito grande, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste. Né? E no continente americano, ele é o terceiro maior em área. Né? No mundo, ele é o quinto maior em área, mas no continente americano, que engloba a América do Norte, a América Central e a América do Sul, ele vai ser, tá, o terceiro maior país do mundo. Da América, aliás. O terceiro maior país da América. Tá? Do mundo, ele é o quinto maior. Tá? E vejam bem, a gente percebe que o Brasil ele possui um grande litoral voltado para o Oceano Atlântico. A gente tem que lembrar que esse aqui é o Atlântico, o Oceano Atlântico. Tá? O Brasil não tem um litoral voltado para o Oceano Pacífico. Aqui, ó, Oceano Pacífico. A gente percebe que o Oceano Pacífico ele cobre basicamente metade do planeta. Se eu olhar a Terra deste lado aqui, é só o Pacífico. Eu estou olhando a Terra de um lado, como se eu estivesse em cima da Terra, sobre o Oceano Pacífico. Vejam bem que é praticamente metade do planeta coberto pelo Pacífico. Aí eu tenho aqui, entre a América do Sul e a África, e a América do Norte e a Europa, eu tenho o Atlântico, o Oceano Atlântico, né? Ele faz essa curva. Aqui, entre a África, a Antártica e a Oceania, eu tenho o Índico, o Oceano Índico. Isso aqui é o Oceano Índico. E aqui, no, no cocuruto do planeta, né, ou seja, no Polo Norte, eu tenho o Oceano Glacial Ártico. Tá? É aquele oceano que está boa parte do ano congelado. Até ele está derretendo por causa do aquecimento global. Gente. Mas aqui não aparece o gelo, mas aqui nós temos aqui a ilha da Groenlândia, que pertence à Dinamarca, lá na Europa. Né? Esse aqui é um território que geralmente está congelado, aqui a gente vê o gelo. Tá? Mas aqui é o Oceano Glacial Ártico. No outro lado, né, no Polo Sul, eu tenho o continente da Antártica. Né? Por que está congelado? Justamente pela questão de estar coberto de gelo e estar no Polo Sul. Né? A Antártica é um continente, né? Mais ou menos do tamanho da América do Norte. Ok? Então, gente, o que eu tinha para falar sobre aquela atividade de vocês é essa, tá? É isso aqui. Tá? Então, nós vamos parar por aqui. O que eu digo para vocês? Tá? Assistam esse vídeo, tirem suas dúvidas, se puderem fazer pesquisa, façam, tudo bem? E nós vamos ter outras atividades, eu vou fazer outros vídeos, outras aulas em vídeo para as outras atividades. Por enquanto, a gente ainda está vai continuar nesse esquema de aulas remotas. Né? Eu sei que tem muita gente que está se divertindo com essas férias prolongadas aí, mas eu espero logo, logo que a gente possa ter as nossas aulas presenciais. Mas não se enganem, gente. Essa questão das aulas remotas, dos aplicativos, das redes sociais para estudar, isso veio para ficar. Então, nós vamos ter outros momentos como esse, outras aulas remotas, outras aulas em vídeo, né? Eu sei que vocês já estão escutando aí alguns podcasts, ou seja, alguns professores eles colocam só o áudio, né? Bem, isso veio para ficar, ok? Então, gente, essa é a minha aula, tá? Assistam
Espero encontrar vocês com saúde, tudo bem? E fiquem com Deus, tá? Professor Marcelo se despedindo. Boa noite a todos, bom dia a todos, boa tarde a todos. Eu não sei que horário vocês vão assistir, tá? Então, fiquem com Deus.